Graça e paz, meu irmão, minha irmã da Igreja Metodista Central Itatiaia, especialmente aos alunos da classe ED Mais Vida, classe de adultos, né? Hoje estamos aqui com o nosso irmão André Júnior. O irmão André Júnior, que é aluno, foi aluno da classe ED Mais Vida durante esses meses aí que nós ministramos a carta de Tiago. Foi dividido em 3 ministrações. Eu fiz o capítulo 1, a irmã Jaqueline fez o capítulo 2 e 3, e a irmã Marisa finalizou com os capítulos 4 e 5. O irmão André Júnior foi aluno da classe de Mais Vida, também professor da Escola Bíblica Dominical, atualmente é professor da classe dos infantis, né? Das crianças maiores, já foi professor de juvenis, já foi professor dos jovens, então é aqui um dinossauro da nossa igreja aqui. Ele vai dar a primeira palavra aí para vocês, o primeiro cumprimento. Amém. Irmãos, a paz do Senhor, é bom estar com vocês, mesmo que à distância, né? É bom a gente estar aí tendo essa interação nesse momento de distanciamento. É bom a gente saber que a igreja do Senhor, ela não para, ela continua viva o tempo todo. É bom estar aqui com você, César, podendo falar de coisas pertinentes à obra do Senhor, poder falar um pouquinho da palavra de Deus. Amém. Então, como falamos, nós vamos dar um rápido panorama sobre essa carta de Tiago. Aqui nós estamos iniciando essa modalidade aqui, né, o Café com a Palavra. E a cada livro, ou a cada mês, nós vamos fazer esse bate-papo com algum aluno, né, para podermos dar esse panorama, tirar dúvidas, que esperamos que isso seja abençoador na vida dos irmãos, que seja edificante, para que possamos juntos crescer no entendimento e na graça de Deus. Nós começamos a carta de Tiago no capítulo 1. O capítulo 1, ele é dividido em 2 assuntos. Ele começa dos versículos 2 ao 4 e também do 12 ao 15, falando sobre provações e tentações. E do versículo 19 até o 27, o capítulo 1 ele fala sobre viver a palavra na prática. Ele fala ali sobre ira, sobre humildade, sobre religião. E é justamente, eu queria fazer aqui ler 2 versículos que para mim são chaves nesse capítulo, que é o versículo 22. O versículo 22 ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. E o versículo 27, que para mim é muito didático, o que Deus pensa em relação à religião, que é a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações, nas suas dificuldades e não se deixar corromper com o mundo. E eu queria aqui aproveitar e fazer uma pergunta para o André Júnior, justamente sobre provações e tentações, que são os primeiros versículos, que fala do versículo 2 a 4 e também do 12 a 15. Para você, André Júnior, qual é a relação do crente com as provações, com as tentações? César, eu penso da seguinte forma: a gente pode até fazer um paralelo entre a vida do cristão e a vida daquele que está lá no meio secular. Para aquele que está no meio secular, as lutas, as provações, as dificuldades que a pessoa passa no dia a dia são meios para que ela se torne um ser humano maior perante os outros. Agora, quando nós passamos provações como servos de Deus, as provações elas existem para que nós nos tornemos cada vez mais servos e não cada vez mais vistos pelos outros. É como se fosse um escultor, quando ele pega algo e começa a bater ali para esculpir. É da mesma maneira, às vezes dói quando a gente passa por uma provação, é complicado, às vezes a gente chora, às vezes a gente se sente perdido, às vezes a gente se sente abandonado, mas as provações elas servem justamente para que nós nos tornemos cada vez mais servos. Às vezes as pessoas têm essa ilusão de que elas vão vir servir a Deus e que a vida do cristão ela vai ser oba-oba, vai ser, como dizem, né, só vitória. A pessoa só vai ter coisas assim grandes, né? E na verdade isso aí, esse conceito, ele está mais para o mundo, não está mais para a palavra de Deus. Porque muitas vezes na vida cristã a gente precisa perder para poder ganhar. E o perder, eu estou falando humanamente, porque a gente ganha espiritualmente. Então às vezes Deus tira algo de nós. A provação às vezes faz isso com que a gente seja confrontado, com que a gente analise a nossa vida, para que a gente perceba se nós estamos realmente em conformidade com a palavra de Deus. A provação, por mais que ela seja algo que doa em nós, que ela venha a produzir alguma dor, alguma coisa do tipo, se você realmente aceita, humildemente passar pelas provações, entendendo que há um propósito de Deus, você realmente vai sair daquilo ali um ser humano melhor aos olhos de Deus e não aos olhos humanos. Você vai sair da provação como alguém mais próximo da palavra, um pouco mais próximo. Porque a nossa vida aqui é isso. Buscar cada dia estar um pouquinho mais próximo da conformidade com a palavra de Deus. E as provações elas servem para nos talhar nesse sentido.
Amém. Então, exatamente isso. O próprio Jesus Cristo, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E exatamente isso a gente bateu no estudo de Tiago, a gente fala aqui na igreja, o pastor ministra muito aqui na igreja. Eu acredito que Deus, ele usa constantemente as provações para nos forjar, para nos fazer mais forte, para nos ensinar algo. O grande problema é quando vem a provação e a gente não consegue aprender com isso. Aí isso foi em vão, a gente só sofre em vão. Quando a gente consegue aprender algo com a provação, ela é muito importante. Deus usa constantemente isso. Deus usa as provações para nos forjar, para nos ensinar, para nos lapidar, para tirar aquilo que está em excesso ou que não provém de Deus, que não é da vontade de Deus nas nossas vidas. Seja sentimento, seja com pensamento, seja concepções, Deus, ele usa constantemente isso, as provações. Mas elas precisam, a aprovação, ela precisa gerar algo em nós. Então a grande pergunta é, quando eu estou passando por uma dificuldade, por uma aprovação, nós temos que nos questionarmos, voltarmos para nós mesmos, diz qual é o sentido, qual é o motivo, qual é o propósito disso. Por que Deus está fazendo ou permitindo que essa aprovação ela aconteça na minha vida? E aí dessa forma nós vamos crescer como cristãos, crescer como seres humanos, e aprendermos mais, estarmos mais dependentes e mais próximos de Deus. Amém? Que você realmente possa entender isso, que nós possamos entender isso e possamos, a cada dia que passar pelas provações, como diz a carta de Tiago, nós estamos mais preparados, sermos mais forjados por ela. Em nome de Jesus. No capítulo 2, nós iniciamos o capítulo 2, a irmã Jaqueline deu o capítulo 2 e 3. E aí no capítulo 2 o que me chama a atenção também, novamente, são 2 blocos. Do 1 ao 13, Tiago ele fala da acepção de pessoas. Ele narra lá uma história, né? Se alguém chegar na igreja e tal, como você vai tratar o rico, o pobre. Ele narra uma história e ele fala então sobre acepção de pessoas. E do versículo 14 até o 26, o tema é, talvez o grande tema do livro de Tiago, é fé versus obras. Então, ele fala que a fé ela precisa ser praticada gerando obras. Essa carta de Tiago, talvez ela até foi mal entendida, até por grandes teólogos, como o próprio Lutero. Lutero teve uma grande dificuldade no início do seu ministério, da sua vida com Deus, com a carta de Tiago. E aí, mais tarde, ele começa a entender. Quando você vê os escritos de Lutero já na sua fase mais madura, você vê que ele já muda um pouco a sua concepção em relação ao livro de Tiago, a carta de Tiago. E justamente por quê? Porque Tiago não estava falando que, quando ele fala que a fé sem obras ela é morta, ele não está falando que a obra é que é o principal, e sim que a fé verdadeira, ela gera obras. Então, eu separei aqui mais uma vez um versículo do capítulo 2, que é justamente o último versículo, o 26, que diz: assim como um corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Eu queria justamente nessa linha compartilhar aqui com o nosso irmão André Júnior, o que ele entende dessa concepção, fé versus obras. E o que nós como crentes entendemos, o que ele acha que no nosso meio, na igreja, como isso é entendido e o que ele entende, a fé versus as obras. Sim, César, é muito bacana poder falar disso, porque assim, nós temos aí 2 divisões, vamos dizer assim. A gente tem de um lado as pessoas que acreditam que elas vão ser aceitas por Deus por aquilo que elas fazem, e do outro lado nós temos aquelas que dizem, não, eu não preciso fazer nada para ser aceito por Deus, e vai para esse outro radical. Não há nada que eu possa fazer que Deus vai me aceitar, de fato. Porém, isso não pode ser desculpa para a gente deixar de fazer boas obras. Até porque, se nós formos pensar bem, aquele que realmente tem a fé firmada no Senhor, ele não consegue passar um dia sem fazer o bem ao seu próximo. Como que eu posso dizer que eu sou servo de Deus e não estender a mão a alguém que precisa? Como eu posso dizer que eu tenho fé em Deus e não fazer algo em prol de alguém? Então, quer dizer, quando entra nessa questão da fé sem obras, ela ser morta, é justamente nesse sentido. Não é que as obras vão nos justificar, mas se você de fato é servo de Deus, o que acontece? As suas ações vão dizer isso. Você não vai precisar abrir sua boca para falar, sabe? Igual quando Jesus usa aquela figura de linguagem sobre tocar trombeta para que as pessoas te olhem, é mais ou menos por aí. Você não vai precisar bater no peito e dizer, eu sou crente, sabe? Eu sou servo de Jesus. Não, você não precisa fazer isso. As suas obras, elas vão dizer isso
porque elas vão ser a confirmação da tua fé. Ou seja, primeiro começa a tua fé aqui dentro, e ela começa a gerar então uma mudança na sua vida, e essa mudança ela vai sair, vai ser de dentro para fora, e aí isso aí vai começar a produzir obras e atitudes e mudanças que vão refletir no teu dia a dia, na tua vivência com as pessoas, a forma como você lida com as questões diárias. Amém. Então, meu irmão, é exatamente isso que eu penso. A gente, não existe como eu ser tocado por Deus, não existe como eu nascer de novo, ser nova criatura, sem que essa fé, essa crença no Deus vivo, ela me transforme. Não tem como eu ser tocado por Deus, mudado por Deus e continuar enganando os outros, fazendo mal aos outros, desejando mal aos outros. Como o Tiago, ele relata muito bem nos capítulos 2 e 3, ele diz: se você vê o seu irmão necessitado e dizer para ele, ó, Deus te abençoe, vá em paz, seja abastecido, e eu não fazer nada, desculpa, querido, não tem como isso. A fé em Deus, porque Deus, Jesus, ele fala que o que nos move é o amor a Deus e o amor ao próximo. Por quê? Porque o amor a Deus ele é representado pelo amor ao próximo. Se eu não amo meu irmão que eu vejo, como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo, como diz João? Então, o amor que é o que nos move. E esse amor, ele gera em nós a vontade, a necessidade de fazer boas obras, de auxiliar os outros, de ajudar nas necessidades dos outros. Então, não tem como eu ser tocado pela fé e não ser transformado, não mudar as minhas concepções, não mudar a maneira como eu interajo com as pessoas, como eu sofro pela necessidade dos outros. Se eu não sofro pela necessidade dos outros, como diz Paulo, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso tem que me mover, a dor do outro tem que me mover. Assim como a alegria do outro tem que ser a minha alegria. Isso, a fé, ela produz isso em nós. Ela faz com que sejamos verdadeiramente novas criaturas. No capítulo 13, aqui passando para o próximo capítulo, que foi finalizado pela irmã Jaqueline, mais uma vez eu separei aqui 2 blocos. Do capítulo 1 ao 12 é o controle da língua em relação à sabedoria. Tiago ele faz uma comparação, que aquele que controla a língua, ele consegue, esse é o que verdadeiramente é sábio, que obteve a sabedoria. E do versículo 13 até o 18, ele gira a sabedoria versus a hipocrisia, ou seja, a incompatibilidade da sabedoria com a hipocrisia. Eu quero ler aqui o versículo 13 do capítulo 3, que diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Olha só que difícil isso, hein? E aí eu queria justamente aqui ao André Júnior perguntar para ele, o que é humildade? O que é ser humilde? César, é interessante que aí eu volto mais uma vez naquilo que eu estava falando, sobre você não precisar falar a respeito de si, você não precisa fazer uma autopropaganda, você não precisa ficar vendendo uma imagem. A questão da humildade, ela, no sentido bíblico, né, ela passa primordialmente por eu entender que eu sou servo do Senhor, que todos os dias eu preciso aprender um pouco mais, passa por ter um coração ensinável, eu preciso todos os dias entender que eu não sei bastante, que eu preciso aprender um pouco mais. A humildade, ela passa também no sentido de eu saber que eu não sou melhor que nenhuma outra pessoa, que eu necessito da graça de Deus assim como qualquer um, e que por mais que eu busque a Deus continuamente, eu nunca estarei bom o bastante para ser aceito por Deus simplesmente pelos meus próprios méritos. Afinal de contas, tudo é graça. É a graça de Deus que nos alcançou. Ou seja, a humildade, ela passa em eu entender que a minha natureza, ela é falha, ela é pecaminosa, e que eu não posso me colocar na posição de ser melhor que alguém. Não é porque, por exemplo, nós estamos aqui fazendo algo da obra de Deus que nós somos melhores do que alguém que está lá do outro lado nos assistindo. Muito pelo contrário, nós somos servos de maneira igual a quem está do outro lado, passíveis das mesmas falhas, dos mesmos erros, somos tentados pelas mesmas questões, porque somos carne igual. Então essa questão da humildade, biblicamente falando, ela passa muito por isso. Nesse sentido, de nós entendermos muito bem a nossa natureza, sabemos que somos falhos, que somos pequenos e dependentes de Deus continuamente. E só pegar um ganchinho, né, que você estava falando sobre essa questão da língua, né, da sabedoria,
Aí eu volto um pouquinho nessa questão das obras, porque eu não preciso falar que eu sou sábio, mas as minhas atitudes vão dizer, assim como eu falei da questão das obras, porque muitas pessoas elas batem na tecla, eu sei muito da palavra de Deus, eu sei isso, eu sei aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho esse conhecimento, eu tenho esse diploma, esse estudo. Ter estudo é bom, é muito bom, ter diploma é bom, é muito bom, só que sabedoria é algo diferente. Sabedoria é algo muito diferente de você conquistar conhecimento, e conquistar sabedoria, ele começa de uma maneira muito diferenciada. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É isso que a palavra nos ensina. Então, por isso que eu faço esse link com essa questão das obras que eu tinha falado. Porque você não precisa anunciar que você é sábio. As suas atitudes vão falar por si só. Amém. Eu fiz essa pergunta até justamente eu queria uma deixa que muitas vezes a gente não entende humildade. A humildade é algo que não entende. A gente pensa humildade, eu sou pobrezinho, eu sou coitadinho, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer nada, eu não tenho condições de fazer isso ou aquilo, como se a humildade fosse sinônimo de falta de conhecimento, de pobreza, e muitas vezes isso não é exatamente o oposto da Bíblia. Jesus, ele diz assim, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí, ao mesmo tempo, ele diz, eu sou Deus, eu sou quem faço todas as coisas. Todas as coisas foram criadas através de mim. Então, como esse nosso conceito de humildade não se encaixa no conceito de humildade de Cristo? Eu ouvi uma vez um homem de Deus falar uma coisa extremamente interessante. Eu acredito que humildade é você saber quem nós somos. Na verdade, um grande conceito de humildade é saber quem nós somos, saber do que nós temos condições de fazer, do que nós podemos fazer, até onde nós podemos ir. Mas eu ouvi um conceito de um homem de Deus, uma vez que aquilo ficou muito marcado na minha mente. Humildade, querido, não é você pensar menos de você, não é eu pensar menos de mim, e sim eu pensar menos em mim. A humildade é eu colocar os outros, a necessidade e a vida dos outros acima da minha, acima dos meus. Isso é verdadeiramente humildade. Eu ouvi esse conceito há um tempo atrás de um grande homem de Deus, isso ficou marcado em mim. Humildade não é, vou repetir, não é você pensar menos de você, é você pensar menos em você, em mim. Quando eu penso menos em mim, eu penso mais nos outros. Aí sim, isso é ser humilde. E às vezes nós não entendemos esse conceito muito bem. Amém? Vamos aqui passar para o capítulo 4, e mais uma vez aqui no capítulo 4, nós vemos a divisão em 3 blocos nesse capítulo, que foi o início com a irmã Marisa. No primeiro, de 1 ao 10, ele fala dos conflitos interiores. Você começa de novo a pergunta? Vamos dar continuidade? Eu acho que só não tinha parado aqui. E estava desativado o som. Só começa de novo dessa pergunta, a gente dá sequência ao hortelão corta. Amém. Então, queridos, a humildade, acredito que esse ficou até a humildade, né? Ficou. Passando para o capítulo 4 da carta de Tiago, foi o início do estudo com a irmã Marisa. E esse capítulo eu divido ele em 3 blocos. O primeiro bloco é dos versículos 1 ao 10, e ele fala dos conflitos interiores. Isso é algo muito marcante, muito importante, é algo que todos nós vivemos, e isso é algo que temos que realmente entender. Vou começar de novo, vou tudo bem, ali. Sem problema. Já estamos 8 minutos. Tá, beleza. Passando aqui para o capítulo 4, nós vemos o início do estudo da evangelista Marisa. E esse capítulo nós dividimos ele em 3 blocos. O primeiro bloco é do versículo 1 ao 10, que fala dos conflitos interiores. Isso é algo muito importante para cada um de nós ver, que todos nós passamos por ele. No versículo 11 e 12, ele fala que o julgamento pertence somente a Deus. Não devemos julgar aos outros, que o julgamento pertence a Deus. E do versículo 13 ao 17, ele fala de submeter os planos a Deus, os nossos planos a Deus. E eu queria ler o versículo 3, que diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. E o versículo 12, ele diz: há apenas um legislador e juiz, aquele
que pode salvar e destruir, mas quem é você que julga o seu próximo? Então é algo muito interessante para nos refletir. E a pergunta que eu queria fazer para o André Júnior é justamente em relação ao versículo 3. Eu queria ver com o Júnior como é pedir certo. O que é pedir certo? Sim. Que ele fala aqui. César, veja bem, quando nós tiramos o conceito bíblico e pensamos no conceito secular, o pedir certo é pedir aquilo que eu tenho vontade, certo? Eu peço aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo. Agora, se eu entendo que eu sou servo de Deus e que eu tenho que viver em conformidade com a sua palavra, eu entendo também que muitas vezes eu não vou saber pedir, porque eu não vou ter a clareza suficiente para entender o que eu vou precisar para o dia de amanhã. E muitas vezes nós não podemos até achar que não, mas existem coisas que podem nos corromper. Nós somos seres humanos, não podemos nunca esquecer disso, daquilo que somos feitos. Então, o pedir certo é, antes de qualquer coisa, você saber pedir a vontade do Senhor. É você priorizar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. É entender que muitas vezes nós sonhamos coisas que são da nossa carne, mas que o Senhor, Ele tem planos e objetivos para nós que estão além disso. Amém. Exatamente. Então, o pedir certo, aqui que a Bíblia fala, é o pedir de acordo com a vontade de Deus. Mas como que eu sei a vontade de Deus? Conhecendo a sua palavra. Por isso que a gente bate muito na tecla aqui da importância de conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, porque senão não tem como saber qual é realmente a vontade de Deus. Eu só posso pedir de acordo com a vontade de Deus quando eu o conheço. Amém? Passando aqui para o último capítulo, capítulo 5, também nós dividimos ele aqui em alguns blocos. Dividi aqui em 3 blocos. No versículos 1 a 6 é a advertência aos poderosos. Ele faz uma advertência àqueles que realmente têm condições financeiras, aqueles que têm poder, que têm dinheiro. Do versículo 7 ao 11, ele fala da coragem diante do sofrimento. Mais uma vez, ele é linkado lá com o capítulo 1, das tribulações, das dificuldades. E no versículo 12 ao 20, ele fala da conduta na comunhão. Ou seja, ele dá que lá na sua Bíblia talvez esteja como orientações finais, e ele está justamente falando sobre comunhão, sobre a nossa conduta. Amém. A minha pergunta, justamente para o André Júnior, é em relação ao primeiro bloco, dos versículos 1 ao 6, que fala sobre a advertência aos poderosos, a advertência às riquezas. Eu queria saber, na sua opinião, Júnior, como Deus vê as riquezas, como Deus vê os recursos financeiros, como Deus enxerga finanças. Sim, é justamente como você acabou de falar, como recursos. São meios para que a gente possa alcançar um conforto, uma vida tranquila, vamos dizer assim, né? Ter um conforto para a nossa família. São recursos. Elas não podem ser prioridade nas nossas vidas, fazendo com que nós sejamos escravos dessas questões. Não podemos viver continuamente servindo ao dinheiro, como a própria palavra fala. Então a questão chave é: eu posso trabalhar? Eu posso buscar uma situação melhor? Sem sombra de dúvidas. O que eu não posso fazer é ter isso como questão principal na minha vida. Antes de mais nada, eu sou servo do Senhor e eu devo servir a Ele. E um detalhe, é preciso entender também que tudo aquilo que eu ganho de alguma maneira deve ser bênção não só para a minha vida, mas para aqueles que me rodeiam. Então, a partir do momento em que Deus, Ele não está nessas coisas, então alguma coisa está errada. Ou seja, posso ter sim recursos financeiros, porém, tudo que eu tenho tem que ser justamente para me servir de alguma maneira e não deixar que isso me corrompa no sentido da palavra de Deus. Eu continuo sendo servo de Deus e eu sirvo a Ele e não as riquezas. Amém. Exatamente, fiz essa pergunta justamente para a gente entendermos que muitas vezes nós entendemos isso errado na igreja. Nós ou levamos para um lado ou para outro. Alguns dizem que a riqueza o dinheiro é do diabo, a riqueza é do diabo, e outros já dizem que não, que já vão para a teologia, né, da prosperidade, disso e aquilo. E mais uma vez, às vezes isso, querido, o extremismo sempre é ruim. Paulo, falando a Timóteo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males do mundo. Ele não diz que o dinheiro é a raiz do mal, é o amor ao dinheiro. Por que muitas vezes Deus não tem nenhum problema com riquezas, com recursos, querido? Deus não tem nenhum problema, a gente vê isso com Abraão, com Jacó, a gente vê isso constantemente. O grande problema é que muitas vezes nós que temos esse problema, nós que não conseguimos entender o nosso relacionamento
com os recursos, com o dinheiro, nós não conseguimos. E aí dessa forma, Deus que conhece nosso coração sabe que muitas vezes Deus ele não pode nos abençoar com recursos porque nós não entendemos esse nosso relacionamento, a nossa relação com o dinheiro. E aí realmente nós não conseguimos. Por quê? Porque se tivéssemos esses recursos, muitas vezes nós iríamos nos relacionar de maneira errada com ele, usar os recursos de maneira errada, e isso iria, ao invés de trazer bênção na nossa vida, trazer maldição. E aí, quando nós entendemos qual é realmente que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Quando nós entendemos que o dinheiro, os recursos, ele serve para usarmos e abençoarmos pessoas e o próprio reino de Deus, aí Deus ele consegue ter liberdade para nos direcionar nesses recursos, amém? Finalizando aqui a carta, que agradecer ao André Júnior, finalizando aqui o nosso bate-papo, eu queria dizer que o André Júnior, como falei no início, ele é professor da escola dominical, hoje ele dá aula para os infantis, já deu aula para os juvenis, para os jovens. E o André Júnior ele acompanhou bem de perto aqui a nossa classe de adulto, na carta de Tiago, mas embora esteja acompanhando a classe de adulto, que assim ele resolveu no seu coração, ele ainda é jovem, ele tem a idade jovial, diz ele, né? Não sei se isso é verdade. Ainda é. Mas ele ainda é jovem. E eu queria saber, André, o que nós vemos muitas vezes igrejas fazendo atrativos, aí fazendo coisas, cenários, coisas para atrair os jovens. Eu queria saber, na sua opinião, o que a igreja precisa realmente fazer? O que, na sua opinião, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela precisa fazer para atrair os jovens? Sim. César, se a palavra de Deus não for o suficiente para atrair uma pessoa, tudo é em vão. A palavra de Deus, ela é suficiente para te salvar, para te libertar, para transformar a sua vida, para fazer de você um servo de Deus. Agora, se a palavra de Deus ela não está sendo suficiente, é porque ela ainda não encontrou morada. Não há nada tão poderoso que possa transformar a vida de uma pessoa com a palavra de Deus. Qualquer coisa que eu possa fazer que não seja, que não passe pela palavra de Deus, que sejam estratégias humanas, será em vão, se a primeira coisa a ser lançada não for a palavra. Eu posso fazer um show, eu posso fazer um grande movimento, eu posso fazer uma grande atração. Aquilo vai produzir emoção nas pessoas, aquilo vai produzir uma sensação nas pessoas, aquilo vai criar uma atmosfera. E eu posso atrair essas pessoas por um certo tempo, mas aquilo vai ser como uma chuva de verão, que logo vai passar. Ou como as pessoas dizem, me perdoem o termo, mas como dizem popularmente, vai ser como um amor de carnaval. Já ouviu esse termo, essa expressão? Vai ser algo breve. A pessoa ela vai sentir uma paixão por aquela questão toda ali, por aquela atmosfera que foi criada, e logo em seguida aquilo tudo vai sair, vai embora, e o que vai ficar? Vai ser a mesma pessoa de antes. Ou seja, se a palavra de Deus ela realmente não for a prioridade, não for a principal estratégia, não for a primeira coisa a ser lançada no coração de alguém, essa vida jamais será transformada. Nós vemos hoje muitas igrejas que criam eventos. Criar um evento é bom? É, mas desde que ele tenha como prioridade a palavra de Deus. Nós vemos hoje muitos jovens se deixando levar por movimentos e por atrações, mas infelizmente nós vemos que são muito rasos na palavra de Deus. Conhecem pouco ou quase nada. E nós precisamos ter a palavra de Deus como prioridade. É ela que é o caminho, a verdade e a vida. Porque como nós falamos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o quê? Ele é o verbo encarnado. Portanto, a palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Pois ela representa simbolicamente o Cristo que nós temos para pegar em nossas mãos e para poder ler e tomar conhecimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Portanto, se não passa pela palavra de Deus, se ela não é prioritária, não adianta, é vazio. Amém. Amém, meu querido. Exatamente, é o que eu penso também, pensamos muito semelhantes. Queria aqui agradecer ao André Júnior e realmente quem esteve aqui nos nossos cultos de comemoração ao aniversário, viu aqui o nosso bispo Paulo Rangel, ele falou uma coisa, não sei se ele falou nos dois cultos, no culto que eu estava ele falou, nada, querido, é capaz de atrair o pecador, a não ser a palavra de Deus. A palavra é a única coisa que realmente tem a capacidade de atrair o pecador. A gente vê algumas igrejas fazendo inúmeras coisas para atrair pessoas. Talvez até atraia, mas atrai o corpo e não o espírito. Por quê?
Porque nós somos homens falhos e nós desejamos realmente consolos, nós desejamos coisas que vão resolver os nossos problemas. Então, querido, nada realmente pode nos atrair se não ser essa palavra. A palavra é a única coisa que tem a capacidade de nos atrair verdadeiramente, de atrair o pecador. E não pessoas que estão ali buscando seus anseios, mas sim pessoas que querem conhecer a vontade de Deus para as suas vidas e sermos transformados. Eu queria te agradecer a você que está nos ouvindo, agradecer ao irmão André Júnior, desejar que você realmente seja edificado pela palavra, que a graça, o amor de Deus, que a consolação de Deus esteja sobre a sua vida, que a cada dia nós possamos crescer no entendimento e na graça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Finalizar aqui o André Júnior, dar a sua palavra final, que Deus nos abençoe. Amém. César, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, irmãos, por estarem acompanhando aí, e nunca se esqueçam disso que o César falou. A palavra de Deus é a única que pode transformar vidas. Não busque o seu próprio interesse, busque aquilo que Deus tem para você, porque só Ele tem o melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.